Olá, meus irmãos. Hoje eu quero fazer um vídeo sobre mais um falso profeta. Vários irmãos já estão fazendo vídeo sobre esse falso profeta, Josué. Mas antes eu quero lembrar aos irmãos algumas coisas que aconteceu antes dele se tornar um grande profeta, falso profeta, né? Assassino. Não se esqueça de um detalhe, que quando Moisés subiu naquela montanha para morrer, é isso que os religiosos contam e isso que está na Bíblia, né? Engraçado, né? Que ele mesmo escreveu o que aconteceu. Estranho, né? Olha para você ver como é isso engraçado. Moisés, que dizem que morreu, ele mesmo escreveu o livro depois. É estranho isso, né? Mas tudo bem. Então, voltando ao assunto, meus irmãos, quero só lembrar um detalhe. Na hora que Moisés subiu naquela montanha dizendo que ia morrer e Deus ia enterrar ele, para você ver como esse Deus é meio louco, né? Primeiro ele vai lá em Abraão lavar os pés. É meio doido esse Deus. Primeiro ele vai em Abraão, lava os pés. E depois na montanha ele faz uma cova para enterrar Moisés. Ele mesmo. Você vê como ele é meio doido. Contradição em cima de contradição. Mas vamos lá. Quero explicar para os irmãos, na hora que Moisés saiu do meio do povo, ele chamou Josué, foi na montanha e disse para Josué, ó, eu vou subir naquela montanha e vou morrer, vocês nunca mais vão me ver. Engraçado, né, meus irmãos? Muito engraçado isso, né? Você vê que historinha mal contada, né? E aí, Josué vai com ele, chega lá, um exemplo, Moisés dá o bastão para ele, passa o poder para ele, e aí Moisés começa a tocar o poder naquele momento. Aí você começa a perceber a malandragem desses anjos caídos. A malandragem desses anjos caídos. Veja bem, Moisés foi até lá porque Moisés não podia entrar na terra prometida. Engraçado que a terra prometida tem o nome dele e ele não ia entrar na terra prometida. Olha para você como é engraçado. A terra é dele, o mundo já é do maligno, é dele, e ele não ia entrar na terra. É engraçado, né? Então Josué foi com ele até lá. Josué recebeu ordens de Moisés. Moisés passou as ordens para ele como ele deveria matar as pessoas. Agora chegou onde eu queria que vocês entendessem, meus irmãos. Aquele profeta Josué, falso profeta, uma peste. Agora vocês vão entender como foi planejado desde lá do princípio como o Messias seria morto e o que ia acontecer e o que eles iam fazer. Moisés passou para Josué e ali começou a malandragem deles. Vocês vão começar a entender agora. Muitos irmãos não perceberam isso, mas está na hora de dar mais um passo e mostrar mais algumas coisas que aconteceram naquela época que eles iam fazer com o Messias. Eles já tinham planejado isso. Moisés, o diabo, Israel, Satanás, já tinha planejado como ia matar o Messias. E aí agora vocês vão entender agora. Muita gente gosta de sombras, né? Que fala que isso é uma sombra. Não é sombra, não. Ele já sabia que quando o Messias ia vir na terra, eles iam pegar o Messias e iam colocar ele na cruz, ou no madeiro, pregar ele no madeiro mesmo. E depois iam colocar ele numa tumba e colocar uma pedra grande. Para você ver que muita gente diz que foram os romanos que começaram a crucificação de pessoas. Olha para você ver a malandragem desses anjos caídos. Eles queriam tirar a culpa deles e jogar em Roma. Mas se vocês verem agora, meus irmãos, vocês vão ver que Moisés que deu a ordem para crucificar o Messias. Foi ele que deu a ordem. Foi ele, lá no princípio. Então vamos lá. Quando Moisés subiu no monte onde Deus ia enterrar ele, como que pode, né? Um Deus enterrar o próprio Deus, né? Porque o Deus desse mundo maligno ia enterrar ele mesmo, né? Meio difícil de entender isso, mas tudo bem, vamos na loucura dos religiosos e dessa Bíblia da Torá que ele mesmo escreveu, que ele tinha morrido e depois ele escreveu a Torá, pra você ver como ele é doido, né? Mas tudo bem, vamos entrar na loucura deles, vamos entrar na loucura. E aí Moisés foi lá e disse, ó, Josué, eu não vou poder entrar na Terra Santa, porque a Terra Santa é minha, eu não posso entrar lá, entra vocês primeiro, depois eu vou lá. O povo não percebeu isso, não. Todo mundo pensa que ele morreu. Naquele momento que Moisés sobe no monte ali, é a hora que Israel, o espírito dele assume o corpo de Moisés. E ali ele se torna eterno. E é ali nesse momento
que ele sela o corpo dele, o espírito dele com o corpo de Moisés, e ali a gente já tem o primeiro corpo, depois de Enoque, temos mais um corpo que vai ser jogado no sol, no lago de fogo e enxofre, no sol, que é Moisés, que o diabo assumiu o corpo dele e vai ficar eternamente, depois de ser lançado no sol, depois do milênio, porque ele vai por último, depois do milênio, é com o corpo de Moisés que ele vai ser lançado no sol. Mas vamos lá. Onde que eu quero chegar, meus irmãos? Foi Moisés que deu a ordem para crucificar o Messias no madeiro. Foi Moisés que deu a ordem. Se você não está entendendo, você vai entender agora. Quando Moisés faz a farsa que ele morre e não pode entrar na Terra Santa, e aí ele passa a ordem, porque um Deus, não se esqueça, ele é um Deus. Moisés já estava de saco cheio, o diabo, Israel, Moisés já estava de saco cheio de aguentar aquele povo 40 anos no deserto, ele já não aguentava mais. Mandou serpente para matar todo mundo. O Messias diz, qual é o pai que, quando o filho pede pão, dá serpente? Moisés deu serpente, picou todo mundo, matou todo mundo. Vamos lá. E ele mandava matar mesmo, porque é o pai da mentira. Não é o pai da mentira? O diabo não é o pai da mentira? Ué, quando ele montou a Torá, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia, ele é o pai da mentira. O Messias foi totalmente contra isso. E aí ele subiu lá na montanha, disse que morreu, ia ser enterrado, montou aquela história que os religiosos adoram. E aí ali o diabo, Israel, o espírito, assume o corpo e Moisés se torna um corpo eterno. E aí, lá no Monte da Transfiguração, ele aparece para o Messias dizendo, ó, aqui em Jerusalém eu vou te matar. Aparecendo ele e Elias. Aqui em Jerusalém eu vou te matar. Aqui é minha casa, é minha terra. Você veio aqui, invadiu minha terra, eu vou te matar. Porque o Messias foi pregar, o Messias era corajoso mesmo, ele foi pregar bem no trono do diabo, no trono de Moisés, na casa de Moisés, na casa do diabo. Ele foi lá. E aí o que aconteceu com eles vocês já sabem. Mas o que eu quero explicar, meus irmãos, é que Moisés que deu a ordem para crucificar o Messias. Os romanos só obedeceram. Só obedeceram. Se você está duvidando do que eu estou falando, vocês vão entender agora que foi Moisés que preparou a morte do Messias na cruz. Foi um acerto entre Moisés, notem isso, foi um acerto entre o anjo caído Ismael, foi um acerto entre o anjo caído Israel, o diabo, e um acerto, um acordo entre eles, marido e mulher. Um acerto entre Israel e Azazel. Como Azazel era o dono do mundo naquela época, então Moisés, Israel, foi pedir para Azazel crucificar o Messias. Um acordo entre eles, marido e mulher. Azazel, enquanto Azazel é o Império Romano, controla o Império Romano até hoje, que hoje de império político virou império religioso. Azazel controla até hoje o Império Romano. E Israel, o judaísmo, queria matar o Messias de toda forma. O Israel, Moisés, o diabo, queria matar o Messias de qualquer jeito. E ele teve que pedir autorização para Azazel para matar. E aí ele pediu para Azazel matar ele crucificado. E aí vocês vão entender agora que foi planejado isso lá no princípio. Então vamos lá. Depois que Moisés subiu para o monte lá e disse que Deus o enterrou, sepultou, tudo uma mentira, ele mesmo escreveu isso. Pai da mentira, não se esqueça, o pai da mentira é o diabo. Israel, Moisés, ele é o pai da mentira, ele é o assassino desde o princípio. Moisés é o assassino desde o princípio, foi ele que mudou os mandamentos, foi ele que é o pai da mentira, e ele que faz tudo isso que acontece no mundo até hoje, foi Moisés. Claro que antes dele assumir o corpo de Moisés, ele foi com Abraão, foi com vários outros profetas, mas o corpo que o diabo, Israel, assumiu para ser eternamente, é o corpo de Moisés. Então, meus irmãos, eu quero que vocês agora vão entender que quando o diabo, Moisés, preparou para matar o Messias crucificado, ele já fazia isso lá no princípio. Todo mundo pensa que eram os romanos que crucificavam as pessoas, não é verdade? Então, meus irmãos, abram agora em Josué, capítulo 10, versículo 26 e 27. Vocês vão ver que Moisés já dava ordem para Josué crucificar as pessoas no madeiro. Olhem para você ver, Josué, capítulo 10,
versículo 26 e 27, você vai ver que ele já mandava pendurar as pessoas no madeiro, na cruz. Ele já crucificava as pessoas. E aí você vê que é tão engraçado essa parte, Josué capítulo 10, versículo 26 e 27, que ele fez uma cópia certinha do que ia fazer com o Messias. Ele pegou Josué, ordem de Moisés, o diabo, Satanás, Israel, pegou as pessoas, crucificou as pessoas. No final da tarde, Josué manda tirar aqueles corpos da cruz ou do madeiro e colocar numa cova, e ali colocar uma pedra gigante na cova para os mortos ficar ali. Vocês estão notando o que foi a